amados, graça e paz. Esse vídeo faz parte de uma série que eu estou intitulando de Discípulos, com base em Mateus 28, de 18 a 20, onde nós lemos que Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ensinai ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Discípulos de Jesus precisam aprender a guardar todas as coisas que ele nos tem ordenado. E o que foi que Jesus ensinou e ordenou? Esse vídeo já é o terceiro vídeo, não sei quantos serão, Nós vamos fazendo um apanhado aí dentro do Novo Testamento. E nos dois anteriores nós já vimos duas coisas. Primeiro, que Jesus ordenou fazer discípulos, como está aí no texto base, Ordenou fazer discípulos de todas as nações, batizá-los e ensiná-los a guardar ou observar, fazer tudo aquilo que ele ordenou. E aí nós vimos as implicações disso, está lá no vídeo, no primeiro vídeo. Depois nós vimos que Jesus ensinou por palavras e até por exemplo que nós devemos vencer e não ceder à tentação. E hoje eu quero considerar com vocês mais uma coisa que Jesus ensinou e ordenou. Jesus ensinou e ordenou que nós devemos ser humildes de espírito. Está em Mateus capítulo 5, o início de Mateus capítulo 5. Mateus 5 é o começo do Sermão da Montanha e também começa com as bem-aventuranças, E diz assim que Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... A primeira coisa que ele disse foi: bem-aventurados os pobres, ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus ensinou e requer de nós, que somos seus discípulos, que nós sejamos humildes de espírito. E, meus amados irmãos, ser humilde de espírito é possuir completa ausência de orgulho pessoal. Falando de forma bem simples, é possuir completa ausência de orgulho pessoal, completa ausência de autossegurança, de autodependência, possuir a consciência de que por nós, em nós e de nós mesmos, nada podemos diante de Deus. Se fôssemos deixados à mercê da nossa própria capacidade, nós estaríamos todos perdidos. Deus disse, meus irmãos, e o profeta Isaías registrou no capítulo 57, verso 15, disse assim: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração
dos contritos. Contrito e abatido. Contrito e abatido são tradução de duas palavras no hebraico bíblico que indicam o sentimento de estar esmagado, sentimento de estar humilhado, sentimento de que se é pó. E no caso em questão, meus irmãos, o contrito e abatido de espírito é aquele que diante de Deus, se sente um nada, se sente um impotente, pó, esmagado, humilhado. Nada tem que pode ser digno de se oferecer a Deus. E o apóstolo Pedro é um bom exemplo. Ele, Pedro, por natureza, era um homem agressivo, um homem que se impunha aos seus semelhantes, um homem que era dotado de confiança própria, uma forte confiança própria. Contudo, quando ele realmente viu ao Senhor, reconheceu quem era o Senhor, ele rogou, dizendo assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Lucas capítulo 5, verso 8. Pedro, meus irmãos, por natureza, nunca foi um homem fraco, nunca foi um homem tímido, mas, mesmo tendo essa característica natural, tornou-se um homem humilde de espírito, reconheceu que diante de Deus ele era um mero pecador. O apóstolo Paulo, um bom exemplo também, era um homem igualmente dotado de tremendas potencialidades. E como homem natural, ele tinha plena consciência destas suas potencialidades. Todo homem que tem um grande potencial, se ainda não sabe disso, cedo ou tarde vai ficar sabendo. E Paulo sabia do seu potencial. Entretanto, esse homem cheio de potencialidades, ao falar sobre a missão apostólica, a missão de manifestar o bom perfume de Cristo, de espalhar a mensagem do Evangelho, em 2 Coríntios 2,16 ele questiona assim: para estas coisas, quem é idôneo? Ou, em outras palavras, quem é suficiente para estas coisas? Paulo, meus amados irmãos, o grande apóstolo Paulo, estava reconhecendo que nenhuma pessoa por si mesma pode ser veículo de tão poderosa mensagem, a mensagem do Evangelho. E que toda suficiência provém de Deus, que delega esta mensagem aos homens. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: eu sou apóstolo, mas só o sou porque Deus me concedeu ser. Não há nada de natural em mim, por mais capaz que eu o seja, que me torne apto para a missão. Deus é quem me tornou suficiente para tal missão. Paulo sabia, meus irmãos, que diante de Deus, para trabalhar para Deus, ele era insuficiente e se sentia assim. Então Paulo era humilde de espírito. E muitos outros exemplos poderiam ser citados, mas creio que estes nos bastam para entendermos o que é ser humilde de espírito. É reconhecer que diante de Deus nós nada somos. É reconhecer, como disse Dietrich Bonhoeffer, a nossa falência espiritual. É reconhecer o quão nulo nós somos diante de Deus, o quão pobres, o quão miseráveis nós somos. Reconhecer a nossa inteira dependência da misericórdia e da graça de Deus. Então, reconheçamos algumas coisas. Por exemplo, Deus não precisa das nossas orações, nós é que precisamos orar. Então, vá orar sozinho, vá orar com os irmãos na igreja. Deus não precisa das suas orações, você é que precisa, nós precisamos. Deus não precisa do nosso louvor, da nossa adoração, nós é que precisamos louvá-lo e adorá-lo. Deus não precisa das nossas ofertas, nós é que precisamos ofertar.
Jesus não precisa que nós o aceitemos. Nós é que precisamos que ele nos aceite. Deus não precisa de nada de nós. Nós é que precisamos desesperadamente de Deus. Não há nada em nós e nem temos nada, absolutamente nada, nenhum de nós, que possamos oferecer a Deus para nos fazer merecer um mínimo sequer da sua atenção. Quanto mais as insondáveis bênçãos com as quais Ele nos abençoa. Tudo que Deus nos dá, meus irmãos, tudo que Ele faz por nós e até tudo que Ele recebe de nós é inteiramente por causa da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Reconhecer isso sinceramente no coração é que é ser humilde de espírito. E isso faz parte do que Jesus ensinou e do que ele requer de nós. Se somos discípulos, e penso que nós somos, eu e você, temos que ser humildes de espírito. Então está aí mais uma coisa. Já são 3, né? Acompanhe aí. Nós vamos evidenciar aqui algumas outras. Que Deus abençoe, que nós possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus.